Eu não tinha mais do que 16 anos de idade, ou seja, há mais de 2 décadas, quando meu pai me levou numa loja de carros antigos e eu vi pela primeira vez o carro que roubou meu coração logo de cara, para sempre, sem mais nem menos. Uma Alfa Romeo GTV vermelha como essa daqui, mas com o interior caramelo e a carroceria estreita original, Fianchi Stretti, como os italianos dizem, de quadris finos. Na época, eu não sabia de nada. Não sabia que as suas linhas tinham sido desenhadas por um jovem de 25 anos chamado Giorgetto Giugiaro, para o estúdio Bertone. Não sabia da fama do motor Twin Cam, todo em alumínio, com duplo comando, como seu nome diz, cabeçote com câmaras hemisféricas, fluxo cruzado, dupla carburação, virabrequim forjado, uma criação de Giuseppe Busso, sim, o Busso, do famoso V6 24V da própria Alfa Romeo. Na época eu também não sabia das versões de competição, como a GTA, a famosa GTA, extremamente aliviada, vários elementos da transmissão em magnésio, rodas de magnésio, carroceria em Peralumã 25, uma liga de magnésio e alumínio, até os vidros eram mais estreitos. Muito menos sabia da versão GTAM, que é o que esse carro replica, que é uma versão menos refinada, não tem Peralumã 25, é um pouco mais pesada, mas é muito mais brutal, com essa carroceria alargada e a versão mais brutal do Twin Cam já feita, rendendo quase 240 cavalos a mais de 8.000 RPM. Naquela tarde de sábado eu não sabia de nada disso. Era uma questão totalmente sensorial, totalmente romântica. Tudo o que eu queria era ter esse carro, ficar dentro dele, era uma questão de tato, de olfato e principalmente de visão. Eu queria ficar parado admirando o carro como se fosse uma escultura, exatamente como eu faço hoje, 23 anos depois. Quem me conhece sabe da minha história ligada aos Dodges, aos Mavericks, aos V8 de cultura americana de forma geral. Mas quem realmente me conhece há muito tempo sempre soube que esse aqui sempre foi o carro para mim. Realmente o carro que eu mais admirei e mais amei e mais quis ter. Mas era um sonho que na verdade eu já tinha desistido, eu não esperava ter uma Alfa Romeo GTV. E por isso soa completamente surreal para mim poder dizer que essa daqui é a minha Alfa. Por isso, talvez a grande mensagem desse vídeo é: não desista dos seus sonhos. Agora, esse carro aqui é a antítese completa do meu ex-Opala em todos os sentidos, porque o Opala era um carro todo original, silencioso, sutil, macio, pintura perfeita, tudo perfeitamente alinhado, um carro que sempre teve uma vida muito mansa e tranquila. Agora, essa Alfa Romeo, literalmente era um carro de corrida. Ela competiu na famosa Fórmula Classic, aquela categoria de carros antigos que compete em Interlagos até hoje com um outro nome que existe desde a década de 80. Ela foi preparada em algum momento dos anos 90 pelo Manolo Pazos, saudoso Manolo Pazos da Maranello. Ele inclusive trabalhou na equipe Jolly Gancia na época, que foi uma das primeiras equipes profissionais do automobilismo brasileiro. Agora, o que foi feito na preparação desse carro na época, né? A gente está falando de um carro que foi preparado aí nos anos 90, né? Então, época pré-internet, ou enfim, com a internet rastejando aqui no Brasil ainda, o acesso à informação era muito mais difícil, né? Então você tinha muitas limitações aí em relação a muita coisa. Mas mesmo assim, esse carro tem uma receita bem interessante. Então, por exemplo, na parte de motor, lógico, aqui a gente está muito longe dos 240 cavalos da GTAM, né? Que inclusive utilizava um outro cabeçote que nem tinha câmaras hemisféricas, né? Era o cabeçote testa estreita. Um outro vídeo eu vou falar sobre a GTAM de forma mais caprichada. Era outro carro, outro motor, outro universo, né? Aqui a gente tem uma configuração aí preparada, mas preparação aí que não é tão extrema, né? Então a gente deve ter aqui algo em torno de uns 150 cavalos, talvez um pouquinho mais, depois que a gente fizer todas as regulagens, toda a revisão, né? O carro não foi revisado ainda. Mas o que a gente tem aqui? A gente deve ter aqui um comandinho, se não for original, ele é um pouquinho mais bravo, né? Ele dá essa embaralhadinha de leve, mas talvez seja até pela carburação, que aqui a gente tem uma dupla 45 DCOE, né, da Weber. Então é um carburador já bem mais agressivo, um carburador de competição, que ele é bem áspero e meio grosseiro em rotações mais baixas, né? E quando ele é um carburador feito para respirar mesmo. Então, quando você dá giro e aí faz o motor respirar com vontade, aí sim você conhece o caráter real da dupla 45 DCOE, né? Então, talvez não seja tanto o comando que dê essa embaralhada, essa engasopada em baixa, né? Não passei de 6.000 RPM, 6.200, por enquanto estou respeitando bastante, né? O carro.
Ele tem um kit Borgo, né? E a gente não sabe ainda se envolve o kit completo, que envolvia inclusive as camisas de cilindro, ou se são só os pistões do kit Borgo, né? Que aí aumenta a taxa para mais ou menos 10,5 para 1. Então dá um ganho significativo de taxa, ainda mais lembrando que é um cabeçote hemisférico, né? A gente tem aqui um coletor de escape dimensionado, feito aqui no Brasil, provavelmente. E deve ter aí um outro capricho que o Manolo fez aí na parte de miolo, trabalho de bomba de óleo, alguma coisa assim, suposição minha apenas, tá? Mas é um carro que desenvolve com muita vontade, especialmente porque é um carro leve. Toda a parte de carroceria do carro, tudo que é removível nele, por exemplo, capô, tampa traseira, portas, essas asas, né, esses alargamentos dos paralamas, tudo em fibra de vidro, tá? Aliás, esses alargamentos dos paralamas, o Manolo utilizou como molde a única Alfa Romeo GTM legítima que existiu no Brasil, que era dos irmãos Diniz, né, Abílio e Alcides. É um carro que venceu as 1000 milhas brasileiras, se não me engano, foi em 1971. E o Manolo tirou o molde daquele carro para fazer esses paralamas e de algumas outras Alfa Romeo que competiram na mesma época. Então, essa combinação de peso-potência que deixa o carro com uma desenvoltura muito boa. A gente está falando de um carro que na época, na melhor fase, o Samed chegou a virar 2 duros com esse carro Interlagos com slicks. Lógico, a suspensão aí lambendo o chão, uma outra configuração, né? Mas também um pouquinho mais pesado porque tinha gaiola. Então, é um carro que é muito rápido. E eu sei que esse tempo veio muito de miolo, porque de reta ele desenvolve muito bem, mas não é uma coisa eletrizante, né? É um carro que anda muito rápido, mas não é aquele carro que você ganha tempo em Interlagos nos trechos de reta, né? Então eu acho uma marca assim muito respeitável, né? E esse carro, inclusive, do Samed chegou a vencer uma prova em Interlagos sob chuva. Então é bem interessante poder ter esse pedaço de história do automobilismo brasileiro aqui comigo, né? E aí a história foi a seguinte: o Samed correu algumas temporadas aí nos anos 90, virada para os anos 2000. Dado momento ele partiu para categorias maiores, né? Foi para correr de Porsche GT3, numa fase que entraram vários outros carros na Classic com uma preparação mais profissional, mais extrema, com muito investimento. E aí o pessoal das Alfas foi desanimando. Aí aos poucos os carros foram parando, né? E aí o Samed guardou esse carro no escritório dele por muitos anos, quando o então presidente do Alfa Romeo Clube do Brasil, Alfonso Abrami, comprou dele esse carro. E aí aos poucos ele foi criando uma versão Stradale da GTM, que é um carro que nunca existiu e que é muito curioso. Ou seja, ele tirou a gaiola, pôs uma suspensão um pouquinho mais alta, mas ainda com uma carga totalmente de competição, como vocês viram e sentiram talvez. Ele instalou o painel, né? O carro não tinha um painel, ele tinha umas coisas da época que não eram tão legais na caracterização interna mesmo, né? Apesar de ser um carro de corrida. Então o Alfonso ele trouxe aí um interior já mais parecido com o original, fez a tapeçaria, tem algumas coisas diferentes como painel de porta e tudo mais, mas de forma geral é um interior que agora ficou bastante original, né? E fez um trabalho aí de pintura, enfim, deu uma correção no carro, porque era um carro que competia, né? Então é um carro que estava meio diamante bruto, vamos dizer assim, né? E aí ele ficou esse carro por alguns anos. Agora, a vida tem umas coincidências engraçadas, né? Na época, no começo dos anos 2000, quando provavelmente o Samed já tinha acabado de parar de correr com esse carro e estava guardado, escondido em algum lugar, eu tocava com o filho do Alfonso, o Arthur. A gente teve várias bandas, na verdade, e era engraçado porque eu tinha sido desestimulado de ir atrás desse sonho da Alfa, né, por um autor que fez uma tradução de um livro sobre Alfa Romeo. Enfim, eu era adolescente, precisava de alguém que me desse uma informação, e o cara falou super mal do carro, que não era confiável, que eu tava ferrado e não sei o que. E aí eu, jovem, inseguro, aí eu desisti, jamais deveria ter feito isso, né? Mas enfim, naquela época foi uma coisa engraçada, porque tinha acabado de desistir, tá, então não vou atrás de Alfa, talvez o negócio seja ir atrás dos americanos que eu também gosto, né? Aí começa a história do Dodge, meu primeiro Dodge, um Charger, não o Dart, que muita gente conhece. E aí eu ia ensaiar lá na casa do Arthur e eu via as Alfas. Esse carro não tava lá ainda, né? Mas era muito curioso, quase uma ironia do destino. Eu falei, cara, esses carros me perseguem, não é possível. E foi engraçado. E no final das contas, o Alfonso acabou virando um bom amigo no meio dos carros antigos, dos carros de corrida. Até considero ele uma espécie de padrinho meu no meio dos carros, porque ele me levou para uma série de eventos para conhecer na época, né, quando eu estava tocando lá com o filho dele. A subida da montanha no Pico do Jaraguá, as provas da Classic, né, ele me levava para ver. Teve um evento da Pirelli que foi muito legal, do Clube do Puma, que o Lobini foi apresentado lá pela primeira vez. Enfim,
foi muito legal. Então para mim é uma felicidade muito grande, não só realizar esse sonho de ter uma Alfa, mas também de ter uma pessoa que eu tenho bastante consideração, né? Então esse carro acaba sendo muito especial para mim por uma soma de diversos motivos. E a própria configuração do carro também faz parte desse compêndio de coisas que eu considero especiais. Por quê? Pense comigo, esse carro aqui, ao contrário do Opala, ele já foi muito modificado, né? Um carro que, inclusive, agora ele faz parte da história do carro. Tudo isso aconteceu já há quase 3 décadas, né? Toda essa história do SAMED, da preparação, das competições. Então esse carro pertence agora à história desse carro, esse DNA de corrida, essa caracterização de GTAM, né? Então até a minha própria ideia com esse carro é justamente dar continuidade com isso, né? Esse plano de caracterizar, continuar caracterizando ela de GTAM. Tem algumas coisas que são diferentes ainda, né? No interior mesmo, mas grade, a lanterna da GTAM era da fase 1, aquela lanterna pequenininha, tem o bocal do tanque que sai pela tampa traseira, inclusive esse carro tem ainda um tanque de competição, então esse carro está com o DNA completo de um carro de corrida, né? Então a minha ideia é continuar essa caracterização. Tem um elemento que o Alfonso instalou nesse carro, que é uma das peças que eu considero mais especiais que esse carro carrega, que são essas rodas. As rodas Campagnolo da GTA, só que numa medida muito especial, que é 14x8, porque as GTA de corrida utilizava ali 14x6, a maior parte das vezes 14x7. 14x8 é uma roda que ganhou um apelido aí pelos especialistas das Alfas de corrida de cheater wheels, né? A roda de trapaceiro, porque é uma medida irregular, né? Não era aprovada pela FIA 8 polegadas em rodas de 14 polegadas de diâmetro, né? Então era uma roda irregular utilizada em alguns campeonatos que tinha alguma certa liberdade de configuração, né? E reza a lenda, eu vi em alguns fóruns e não sei se é verdade, que a Autodelta mandava essas rodas serem destruídas depois do uso no campeonato. Aí essa é uma informação que eu não posso confirmar de forma oficial, mas eu acho muito curioso. E é uma roda que era originalmente utilizada na GTA, né? De carroceria estreita, mas com pequenas extensões nos paralamas, mas a GTAM nunca utilizou essa roda, então ficou um mix muito legal, muito elegante, apesar de ser difícil encontrar pneus para essas rodas, né? Hoje a gente está usando o 205/60/14, que é uma medida que desapareceu completamente do nosso mercado. Então é uma coisa muito curiosa, né? Porque os planos que eu tenho para esse carro são de deixar ele mais próximo do GTAM original. E esse é um dos poucos carros no mundo que, quanto mais próximo do original, mais rápido e brutal o carro vai ser, né? Então é uma ironia do destino eu pensar que, bom, eu vou fazer esse carro então mais parecido com o original GTAM e vai ficar um carro muito mais rápido. Então realmente é meu número. Acho que de todas as Alfa Romeo que existem, das GTVs que existem hoje no Brasil, acho que não existe um carro que é mais o meu número do que esse, por todos esses motivos, né? E olha só como a coisa é engraçada. Esse é um carro que era todo original e muito bem conservado quando ele foi transformado em carro de corrida. O Alfonso me contou, inclusive, que na época o pessoal do clube até meio que não ficou muito feliz com a escolha do SAMED de pegar aquela unidade para fazer a transformação. Mas o fato, e a ironia do destino é, por ter sido transformado em carro de corrida há tanto tempo atrás, significa que o carro ficou guardado uma boa parte do tempo, quase sempre andava com sol, né? Então é um carro que não ficou exposto, então é um carro que sobreviveu muito bem. Então se olhar o assoalho desse carro, ele é muito bem conservado. Tem um ou outro pontinho de corrosão, como você deve esperar numa Alfa, mas as Alfas GTVs são carros que são muito conhecidos aí por apodrecer, né? A proteção da carroceria era inexistente. Então é muito curioso o fato dele ter vivido tão intensamente e ter sido transformado em carro de corrida, foi justamente o que ajudou esse carro a ser preservado de forma quase imaculada em termos de corrosão, né? Então é um carro que não carrega mais o número 29, mas é muito evidente que o carro é um carro de corrida em todos os sentidos, inclusive os cuidados que a gente tem que ter com a carga de suspensão. Isso é música! Isso é música mecânica, cara. Esse motor Twin Cam, Bialbero, né, como os italianos chamam, ele tem um ronco muito musical, gente. É uma coisa muito especial. Ele precisa de uma regulagem, tá meio gordo ainda, né? Ah, isso é demais, cara. Isso é demais. É um ronco muito cheio, é muito musical, cara. Eu não tenho nem palavras, assim, eu fico emocionado
de ouvir esse ronco, sentir essa aceleração. É um carro muito intenso. Todo carro preparado em si ele já é, ele é sensorialmente mais intenso, né? Esse aqui era um carro de corrida que ainda carrega toda a sua essência, então o tempero é elevado à enésima potência, mesmo eu andando aí com todo cuidado aí de um carro que ainda precisa de uma revisão geral para ficar 100% confiável. E eu aceito bem essa coisa dele ter sido um carro de corrida, porque isso significa que ele é imperfeito em vários sentidos. A pintura dele não é perfeita, você consegue ver a textura da fibra de vidro em vários lugares do carro, tem várias diferenças de pintura em alguns pontos também. Ela tá meio opaca em alguns lugares, que eu acho que dá até um charme no carro, né? Os italianos têm um ditado para isso que eu acho excelente, que é bruto ma buono, né? Acho que não preciso nem traduzir, né? É autoexplicativo. E o carro tem esse caráter aqui, né? Então eu aceito muito bem o fato dele ser imperfeito, ter os acabamentos soltando, algumas coisas faltando. E no fundo eu acho que... E é engraçado porque é uma doce ironia do destino, né? Que eu fiz aquele vídeo sobre não compre um carro para restaurar, né? Meu plano, lógico, em algum momento na vida é desmontar esse carro e fazer ele bonitinho, inteirinho, né? Mas lá na frente, cara, porque eu quero realmente curtir, viver esse carro, vou revisar ele, vou adicionar alguns itens aí na parte de freio, né? Na parte de motor, transmissão, cuidar dele com muito carinho, mas eu não quero nenhuma parada traumática de desmontar o carro todo, não quero saber de nada disso agora. Eu realmente quero viver o carro e cuidar dele com muito carinho, né? Mas então essa coisa, ele é todo imperfeito e por mim tá tudo bem. O assoalho, por exemplo, por causa do tanque de combustível, nem é original mais. A parte do porta-malas, se olhar por baixo na lataria, é uma chapa lisa, né? Que adicionaram algumas vigas ali, enfim. Então um dia talvez tenha de voltar a isso, enfim, sei lá. De verdade, nesse momento eu quero simplesmente cuidar do carro e aos pouquinhos, bem aos pouquinhos, caracterizar de GTM, colocar a grade certa, fazer uma funilaria para colocar a lanterninha traseira ali, bonitinha, mas tudo devagarinho. Então, pessoal, esse é um carro que vocês vão sempre ver aqui no canal, mas não espere aquele ritmo de canal de YouTube de projeto, sabe? Porque esse é um projeto de vida pessoal meu, tá? Eu de verdade, eu acho que vai levar aí uma coisa de 10 anos até o carro estar finalizado do jeito que, nossa, um dia eu gostaria de deixar. Tá lá na frente, sabe? Vou cuidar dele da melhor forma que eu posso, fazer todas as coisas que eu quero, mas num ritmo mais cadenciado, até porque as peças desse carro são muito caras, né? Então eu não estou numa condição que estou podendo exatamente fazer esse tipo de loucura. E na verdade também eu quero curtir o carro, né? Então minha incursão, e vocês vão acompanhar essa história comigo, vai ser num ritmo aí mais de slow food, né? Mais curtindo as coisas de forma mais vagarosa. Mas vocês vão acompanhar muita coisa interessante que vai acontecer aí. E lógico, né? Agora com essa incursão no mundo das alfas, a gente vai ter conteúdos não só com esse carro, mas com outros carros, né? A gente já está entrando meio que no meio, já tem alguns carros já meio alinhados para a gente filmar, então eu acho que vai ser muito interessante. Mas a mensagem que eu queria deixar com vocês é aquilo que eu falei no começo do vídeo, né, gente? Eu já não esperava mais ter uma Alfa Romeo GTV, né? Era uma coisa que ficava adormecida dentro de mim. E sempre que eu via, eu ficava maluco, todo mundo que é meu amigo sabe. Falava, caralho, uma GTV, eu parava, quase batia o carro. Até hoje esse carro me causa reações. Até hoje mesmo, eu sendo dono de uma, e é até estranho dizer isso, mas até hoje eu vejo uma outra GTV e eu fico maluco, né? Então é um carro que mexe na minha alma, cara, não tem explicação. E eu acho isso até bonito, porque eu sempre tive uma abordagem muito técnica com os carros, né? Eu tenho isso em mim, né? Então todos os carros que eu gostava e que gosto e que tive, sempre foram por razões não tão emotivas e irracionais como desse carro, que eu nem sabia que modelo era quando eu lá com os meus 16, 17 anos vi pela primeira vez. Não, sempre tinha alguma coisa, né? Puta, eu gosto do Dodge, eu gosto do design do carro, gosto do ronco de um carro americano, gosto do torque, gosto da ideia de pegar um carro que não foi feito para aquilo e transformar num carro bom de curvas e tal. Sempre tive umas coisas, o Prelude, né? Representava os anos de ouro da Honda, né? Tinha uma razão, uma explicação. Esse carro aqui não. É simplesmente algo totalmente passional e irracional e infantil até. Então era um sonho que estava adormecido, que eu tinha largado mão em certo sentido. Mas acho que essa mensagem eu queria deixar para vocês, que tenham paciência. Às vezes pode levar mais de 20 anos, como é o meu caso,
e de repente quando você se dá conta, você está com um sonho realizado. Eu acho que é importante a gente nunca desistir. Também talvez não ter uma obsessão, né, em querer resolver as coisas rápido, né? Hoje em dia a gente tem uma coisa de querer resolver tudo para ontem, nessa ânsia de querer fazer as coisas rápido, de ter as coisas. Só não deixa o sonho morrer dentro de você. Às vezes você não tem a condição para ter um carro agora, fala, cara, eu nunca vou ter condição de comprar, sei lá, qual é o seu sonho, um Mustang, eu não sei. E talvez você vai estar exatamente como eu, fala, cara, eu nunca vou conseguir ter uma Alfa e de repente agora, sem mais nem menos, quase um quarto de século depois, é verdade, aqui estou eu. Então, tenha paciência e não deixe o sonho morrer dentro de vocês. Essa era a mensagem que eu queria deixar aí para todo mundo.